Ok. Boa tarde, Pedro Vasconcelos. Estamos a falar entre Lisboa e a Madeira, mais em particular em que sítio da Madeira que está? Neste momento estou no Caniço, que é onde eu vivo. Muito bem. Epá, é uma ilha, dispensa-se dizer que é um local muito giro, todos os locais são giros na Madeira. É verdade, Adoro a é a Madeira. pérola do oceano. É mesmo a pérola do oceano. Aliás, essa penso que é uma das principais motivações que o leva a esta prática submarina, porque de facto é um autêntico, digamos, Éden da natureza. Bem, para fazer alguma introdução, o Pedro Vasconcelos é embaixador do Ética Summit 2023 e dando em duas palavras aquilo que motiva o Panático de Lisboa a lançar a segunda edição do Ética Summit 2023, é que todas as matérias que relevam os aspectos morais e os aspectos de fair play, integridade desportiva e que estão muito postos em causa em várias dimensões, devem merecer a reflexão de toda a gente que rodeia o desporto. Existem muitas iniciativas iméritas de conferências e colóquios, etc, 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 mas é nossa convicção que o tecido desportivo de base, os milhares de pessoas envolvidas no desporto, sejam os atletas, os treinadores, os árbitros, os dirigentes, as federações, as associações, estão muito alheias de se concentrarem e refletir sobre estes temas e até se prepararem para eles. Mas isto não é porque não gostarem deles, é porque quando começa a época desportiva, enfim, as motivações são os treinos, são os jogos, são as deslocações e tem razão para assim ser. E então entendemos que deveríamos lançar uma iniciativa que completamente banisse todos os obstáculos à participação. E por isso mesmo entendemos que deveríamos abandonar a ideia de qualquer situação presencial, e daí lançámos o Ética Summit já nesta segunda edição 100% online. Ele é 100% em português, o que nos lançou numa senda importante do Brasil e dos países africanos e outros países de língua oficial portuguesa, onde não se pode tomar como standard ou como norma que as pessoas saibam entender o inglês, ou o francês, ou o alemão, ou seja o que for. Portanto, a nossa língua comum faz parte da lusofonia, é o português. E em terceiro e último lugar, e importante, é 100% gratuito. Ou seja, por assim dizer, não há nenhum eu julgo que somando os números, não à volta de 9 milhões de pessoas, que ao longo destes países de 200 e tal milhões de pessoas estão muito associadas ao desporto, não tem nenhuma desculpa a não querer participar e assistir a estas sessões que nós promovemos. Vai ser 8, 9 e 10 de setembro e tem mais de 60 intervenientes sobre temas de grande atualidade. Portanto, o embaixador da ética desportiva é porque entendemos que não temos nenhum processo visível, a não ser com meios financeiros e de marketing muito superiores àquilo que nós temos, de chegar às pessoas que estejam na relação do seu mundo, do Pedro, do mundo da competição da fotografia, do vídeo aquático e da competição desportiva na área dos esportes subaquáticos e também dos madeirenses. E, portanto, é uma lança em África, aliás, é uma lança na Madeira, para assim dizer. Ora bem, o Pedro se me permite uma breve introdução, é formado na Universidade Lusófona em Desporto, é doutor da Universidade em Desporto, é também empresário numa empresa que se chama Focus Natura, se não é verdade, já nos dá algumas palavras sobre isso. No decurso da sua atividade esportiva, enfim, já competiu e compete, e neste momento é diretor técnico nacional da Federação Portuguesa das Atividades Subaquáticas e também da SEMAS, enfim, tem o nome em francês, que é a Confederação Mundial de Atividades Subaquáticas, na Comissão Desportiva do COMAS e, portanto, ou seja, está intimamente associado aos destinos também das atividades subaquáticas. Eu devo lhe dizer que é um imenso prazer estar a falar consigo, por duas razões particulares. Em primeiro lugar, porque nunca pensei, e repare, eu estou no mundo desportivo há muitos anos,
nomeadamente no mundo associativo. Sou presidente da Federação Portuguesa de Corfball há uma dezena de anos portanto, conheço o ex-presidente Ricardo José e através dele acabamos por chegar assim, mas nunca pensei que a fotografia fosse uma competição. Uma fotografia a peixes, a cardumes, ao fundo do mar. E vou dizer que foi uma surpresa bastante quando eu perguntei ao Ricardo, mas então, e qual é a área competitiva dele? Fotografia e vídeo. Oh, diabo. Mas isto então é fotografia e vídeo. Não, isto é competição subaquática. E foi para mim uma enorme surpresa. A segunda grande surpresa é que, de facto, aquilo que tem modelado muitas lendas, muitos mitos, o mundo subaquático, é que ele é meramente escondido, é muito escondido. Portanto, a gente olha para o mar e tudo aquilo são profundezas que motivaram deuses, místicos, histórias de terror e maldizer, e de facto, a partir do momento em que sabia que ia falar consigo, desbravei o mundo da fotografia e dos vídeos subaquáticos, que é uma coisa fantástica, absolutamente fantástica. E eu aqui diria o seguinte: quais são os grandes desafios? Há desafios físicos também, ou meramente desafios estéticos na disciplina fotografia e vídeo subaquático? Ou seja, é preciso ter força, é preciso ter resistência, ou é preciso ter sentido estético, sentido de procura, para tirar aqueles takes fantásticos que vocês exibem? Bem, antes de mais, muito obrigado por estar aqui presente. É um prazer contribuir para tudo o que é desporto, ética desportiva, desde a formação até ao mais alto nível. E indo à sua questão, em relação à fotografia e vídeo subaquática, obviamente que antes da fotografia e do vídeo é preciso saber mergulhar, estar devidamente certificado e, obviamente, praticar e ter, digamos, alguma destreza e à vontade debaixo d'água, que só se consegue, como em qualquer coisa, praticando. Não é preciso ser forte, resistente, etc, etc. É preciso sim dominar as habilidades subaquáticas e estar à vontade debaixo d'água. Obviamente que é uma atividade limitada no tempo, porque não podemos estar o tempo que queremos debaixo d'água, e muitas vezes a foto ou o take do filme que queremos fazer acontece naqueles últimos minutos que podemos estar debaixo d'água e o fotógrafo muitas vezes tem que abandonar, digamos assim, essa fotografia ou esse filme, porque há mais marés que marinheiros e primeiro está a segurança. Logo, muitas vezes, quer eu, quer amigos meus, internacionais e nacionais, temos que realmente dizer: não vai ser desta, tem que ser para a próxima, porque temos que cumprir primeiro as regras de segurança e de bem-estar, claro. Logo, é um desafio grande, obviamente, estar debaixo da água e captar determinadas coisas, como eu disse, porque estamos mesmo realmente muito limitados no tempo. Podemos lá ficar, enquanto que fora d'água posso ficar muito tempo à espera. Mas essa limitação, se me permite interromper, é uma limitação do regulamento. É que eu estou aqui a ver o regulamento, o vosso regulamento, e aqui a algum lado eu vi que havia uma limitação de mergulho e de competição a 90 minutos, não? Sim, além dessa competição, dessa regulamentação de regulamento, dessa questão de regulamento, nós próprios, na atividade normal de mergulho, não podemos ficar o tempo que queremos. Por questões fisiológicas do nosso organismo, temos que, obviamente, vir para cima. Pronto, isso aprendemos nos cursos de mergulho. Logo, além desses 90 minutos de competição, a verdade é que não podemos ficar o que queremos debaixo d'água, mesmo que levássemos 20 garrafas. Assim, estou a exagerar, como é óbvio, mas não podíamos ficar o tempo que queremos. Logo, tem essas duas questões. Quer a fisiológica do próprio mergulho, não é possível, quer da parte competitiva. E depois, claro... mas se me permite, desculpe, eu tenho que ir interrompendo para fazer coisas que são... Vocês mergulham muito fundo ou é mais superfície? Há algum limite também técnico para vocês fazerem? Em termos de competição, o limite máximo pela Confederação Mundial das Atividades Subaquáticas, que é a organização que
que digamos que regulamenta a nível internacional as provas, são 30 metros de profundidade. O mergulho recreativo, que todos nós fazemos, independentemente de estarmos em competição ou não, é dos 0 aos 40. Mas a maior Muito parte bem. dos mergulhos andam ali nos 15, 20 metros, pronto. Agora, há uma coisa que me deixa, eu pelo que vi de uma das suas nomeações, que se chama Comissão Desportiva, nomeadamente eu vi isso no anúncio que acompanhava um campeonato que houve na Madeira recentemente. A pontuação é muito subjetiva, não é? Sim, Ou seja, eu tiro uma fotografia a um peixe, há pessoas que podem dizer, oh, isso não é nada, ou isso é uma coisa fantástica. E porquê é que isto é importante? Porque eu vi um título na internet que diz assim, que é uma notícia que diz assim, isto aparece ao contrário, que diz, um peixe vermelho, e aparece a fotografia, deu a Portugal a medalha de ouro no Mundial de Fotografia Subaquática. Isto é fantástico. Ou seja, mas já agora por curiosidade, aquele peixe não existe em mais lado nenhum, foi por acaso, foi pela nitidez da fotografia, enquanto árbitro dessas coisas. Estamos a falar, obviamente, quer em fotografia, quer em vídeo, estamos a falar de avaliar arte. E obviamente que isto é muito difícil. E muitas vezes o próprio fotógrafo ou videógrafo sente-se um bocado injusto, porque obviamente a nossa foto é sempre a melhor, e os júris obviamente têm em conta determinados aspectos até de regulamento, por exemplo, estamos a falar do peixe, a raridade do peixe, o posicionamento do peixe, a atitude, pronto, tudo isso é valorizado, além da parte da luminosidade, do enquadramento, pronto, todos os aspectos fotográficos. Pois também tem a questão do tipo de peixe que é, se é mais raro, se não é. O próprio fotógrafo a fotografar, muitas vezes é uma questão de sorte, é verdade, de apanhar aquele momento, não é? Mas isso é como em qualquer coisa. Logo, é uma tarefa árdua e difícil para o júri, porque estamos a falar, por exemplo, nos campeonatos que mencionou, nós fizemos aqui na Madeira, com a Associação de Natação da Madeira e a Federação Portuguesa de Atividades Subaquáticas, o Campeonato do Mundo em 2021, Campeonato da Europa em 2022 e o Open Internacional em 2023, só 3 grandes competições aqui entre a Madeira e o Porto Santo, e os juristas tiveram todos um grau de dificuldade enorme para avaliar as fotos. Claro que no fim do dia tem que haver um campeão e alguém que fique em último, como em qualquer desporto, mas não é fácil e não é, digamos assim, linear como um outro desporto, como uma corrida de 100 metros, que não há dúvida, não é quem chega primeiro. Claro. Logo, é difícil. Diga uma coisa. Agora, e também para o fotógrafo, é uma tarefa difícil porque a gente nunca sabe o que é que vão gostar. Não é? Eu faço o meu melhor, fotografo depois melhor, mas... Claro. Eu, quando faço esta pergunta, é porque aquilo, seja qual for a modalidade esportiva que exista, existe um clichê chamado verdade esportiva, não é? Em rigor, aquilo que se pretende é uma justiça entre adversários, entre companheiros de competição, no sentido de facto dar a vitória a quem por direito merece a vitória. E eu vejo muitas preocupações aqui no regulamento, curiosamente nessa matéria, nomeadamente sobre digamos, a utilização de objetos, como é que se chama, objetos artificiais para favorecer a fotografia, não sei. E, inclusivamente, uma coisa que eu acho fantástica, que é tirar uma fotografia de controle com o juiz visível no enquadramento, ou seja, há aqui umas preocupações muito grandes no que respeita a fazer prevalecer a verdade esportiva. Claro. E a verdade esportiva é um tema quente do Ética Summit, que vulgarmente se generaliza no tema manipulação de resultados, não é? Que é a evidência de tomar uma atitude qualquer contrária àquilo que é a corrente da competição no sentido de favorecer um determinado objetivo, não é? Vocês têm preocupações destas? Têm casos de manipulação desportiva também, digo, nas atividades aquáticas em termos gerais e na sua disciplina em particular? Têm tido casos desses? Sim, já tivemos. Felizmente são raros, mas obviamente tem que haver essa preocupação, porque existe, obviamente, como acabou de dizer em todos os desportos, a prevaricação, o querer, com aquela ânsia de ganhar, fazer algo que não devia. Temos primeiro uma grande preocupação ambiental.
E isso é das coisas que raramente alguém infringe, porque toda a gente depende da natureza para ter as suas boas imagens. Mas temos realmente em regulamento muitas preocupações, não levar a objetos artificiais nem para deturpar a imagem, nem obviamente para causar qualquer dano a nível do ambiente. E claro que já houve um ou outro atleta, quer nacional, quer internacional, que tentou infringir, que tentou fazer algo que não era o mais correto. Dê-nos um Mas exemplo. Dê-nos um exemplo. Que objeto artificial é que pode ser, para compreendermos? Por exemplo, há determinados objetos que se pode levar para debaixo d'água, por exemplo, para criar um efeito de bolhas, ou eu quero um fundo preto, não domino a técnica de criar um fundo preto e levo uma placa preta. E isso não pode ser. Ou eu tenho que dominar a Claro, técnica e sei como fazer, ou então não vou levar claro, um objeto para deturpar isso, claro. Muito bem. por exemplo. Outras preocupações digamos, de ter um comportamento desviante, vocês têm problemas relacionados com a dopagem? Eu sei que o vosso regulamento de ética é absolutamente detalhado. Provavelmente noutras disciplinas subaquáticas isso, quando está na apneias e não sei o quê, essas coisas são Na coisas apneia, se calhar, mas nem posso pronunciar porque não tenho esse conhecimento. Mas na nossa disciplina não existe dopagem, sinceramente. Não conheço nenhum caso nacional nem internacional porque realmente não há assim nenhuma substância que me vá deixar tirar a melhor foto. Quer dizer, não existe. Enquanto que há uns que me faz correr mais, agora tirar a melhor foto não conheço. Logo, esse aspecto, apesar de termos o controle, e nas nossas competições temos sempre o controle, até hoje não houve nenhum caso, pelo menos que eu tenha esse conhecimento, e desde que eu estou nestas competições, já desde 2005, como atleta e depois como selecionador nacional, existe sempre esse controle a nível nacional, internacional, e até hoje não há qualquer tipo de caso. Olha, falou-me que começou a competir, ou está nesta disciplina, nesta modalidade, desde 2005, já lá vão 18 anos. Já. Nós temos um bloco no nosso Eticação, que é o bloco de entrada, um bloco nobre, que tem em ponto de vista um sério de temas relacionados com o desporto juvenil. Se o desporto, de facto, protege o desporto nos jovens, e sabemos que, por exemplo, as atividades, é muito questionada a questão da especialização precoce nas áreas competitivas, etc, etc, etc. Qual é a área de a idade de entrada no desporto subaquático, nomeadamente na sua disciplina? Há jovens, isto é uma coisa para adultos? Não, já jovens, é assim, para terem uma ideia, a idade de mergulho para qualquer pessoa mergulhar no mar é os 10 anos. E até aos 15, pronto, com uma série de regras de profundidade, há algum cuidado, digamos, com as crianças. A nível competitivo, a nível internacional, a partir dos 16 anos, é possível competir como um adulto. Aliás, nós temos neste momento, este ano, a participar no Campeonato do Mundo em Cuba, que vai decorrer em outubro. Um dos modelos de vídeo é realmente um jovem que tem 16 anos. E já tivemos também no passado uma rapariga, que é a Patrícia Araújo, como modelo também, excelente, por sinal, a competir em campeonatos internacionais e nacionais. Mas tem um escalão próprio ou é num escalão geral? É um escalão único, que pode ser a partir dos 16 anos, sem limite de idade. E já agora, até que idade? Não tem limite. Não tem, Temos alguns atletas velhote. Temos atletas com 60 e 70 anos, inclusive portugueses, a dar cartas. Muito bem. Olha, quando me falou agora no campeonato em Cuba, resta-me aqui também uma dúvida interessante e de facto esta chamada é uma chamada interessantíssima, que estamos a falar imenso sobre o mundo desconhecido. É muito conhecido em filmes, mas cada um de nós não os conhece muito em particular. Mas quando vão daqui para Cuba, ou vão fazer nas Ilhas Maurícias ou na Índia, seja o que for, digamos, o meio não é muito vosso conhecido. Ou seja, quando o Pedro mergulha aí na Madeira, já conhece os corais, as algas, os peixes, os cardumes que há nesse contexto oceânico. Como é que é em Cuba? Vocês têm um banco de dados que permitam estudar exatamente qual é o peixe que devem procurar, etc, etc? É assim, para qualquer sítio, independentemente de ser no estrangeiro ou
ou dentro do nosso país, normalmente vamos sempre antes, ou seja, alguns dias antes, exatamente para conhecer os locais. Os locais, em nível das competições, já estão descritos e já sabemos quais é que são. Logo, eu vou a determinado local porque sei que a competição vai ser naquele local, exatamente para conhecer o ambiente e o tipo de vida que existe naquele local. Contudo, mesmo que eu já conheça, por exemplo, do exemplo aqui da Madeira, que há sítios que eu conheço com a palma da mão, é sempre um mergulho diferente. Ou seja, debaixo d'água é algo que realmente as pessoas não conhecem. Todos os mergulhos são diferentes. Ou seja, aquilo que eu estou habituado a ver, naquele dia pode ser diferente. Logo, há sempre a questão da surpresa ao nível do mergulho e então da Já lhe competição e apareceu muito alguma mais. orca? Já lhe apareceu algum tubarão, alguma Tubarão orca? já vi, golfinhos também, orca por acaso ainda não. Ainda não O tive que pá, essa foge, oportunidade. foge. Não, eu espero conseguir fotografar. É assim, Extraordinário. nós, Muito a bem. nível subaquático, a verdade é que existem muitos animais selvagens, como é óbvio. Aliás, são todos. Mas quando a gente fala selvagem, normalmente falamos naqueles mais perigosos, não é? Por exemplo, uma Exatamente. orca, uma foca. Apesar da gente achar as focas muito... E nós temos aqui na Madeira a foca mojo. É um animal selvagem, normalmente dócil, mas não nós é que somos o elemento estranho no ambiente deles. Exatamente. E tal como eu comecei a dizer que nós primeiro temos que ser mergulhadores, essa é uma das coisas, é nós sabermos estar no ambiente que não é o nosso, não é? Por natureza. E a verdade é que eu nunca tive uma surpresa desagradável, e já lá vão quase 30 anos debaixo d'água. E as pessoas que eu conheço, e nomeadamente em competições, também não tenho casos de pessoas com experiências desagradáveis, nomeadamente até com tubarões e os filmes que a gente vê, e casos reais. É muito raro ser a mergulhadores, normalmente é a banhistas, a surfistas, nomeadamente quando se fala em tubarões confundem com as focas e tudo mais. Nível de mergulho, nós estamos, digamos, ao mesmo nível, estamos debaixo d'água, estamos ao mesmo nível desses animais, e por exemplo em Cuba espera-se ter boas fotos, inclusive de tubarões. Porque realmente nós conseguimos e aprendemos a respeitar o ambiente e os animais ditos mais perigosos, entre aspas, que eles não são perigosos, estão no ambiente deles e nós temos que saber interagir e saber fotografar e saber filmar da melhor forma, de forma a estarmos, digamos, bem com o ambiente. E como classificador destas comissões que acabam por dizer que é que ganha, se lhe aparecer uma fotografia de um dente de tubarão, valoriza mais do que de um peixinho suavemente nadando na água. O perigo é qualquer coisa que para si estimularia uma grande classificação? O perigo não, a forma como é fotografado, a atitude, mais do que o próprio perigo. Logo, às vezes há animais muito comuns que são muito bem fotografados e valem mais do que qualquer outra foto. Logo, realmente é subjetivo e só com as imagens à frente. E Muito volto a bem, sim, dizer, é senhor. muito difícil. Muito bem. São às vezes várias Olha, horas para avaliar. Pois, Pedro, o que é que fica aqui por um bocadinho ouvir a sua percepção que tem a ver com o seguinte? O seu ambiente desportivo é um ambiente, como é que eu ia dizer, muito ligado com a natureza e, portanto, emprestando toda a calma, o sossego e a beleza que a própria natureza introduz na competição. Contudo, o Ética Summit tem, por exemplo, um bloco chamado Violência no Espetáculo Esportivo. Eu espero que não exista nenhum fenómeno deste associado à sua disciplina. Mas não há dúvida nenhuma que nos deixa perplexos que, inclusivamente, digamos, as externalizações mediáticas mais fantásticas que existem estão intimamente associadas às atribulações relacionadas com o espetáculo desportivo, com a violência entre atletas, com a violência nas bancadas, etc, etc. Enquanto desportista, e nesta situação muito ideal de um desporto naturalista, qual é a sua percepção sobre este fenómeno? É um fenómeno que me parece controlável? Há agentes exteriores interessados nele? Enfim, como é que consegue compreender que se passe por esses espetáculos, muito, infelizmente, muito reproduzidos nos canais de TV? Mas em relação ao desporto em geral que falou, ou às atividades subaquáticas? Desporto em geral. Desporto em geral. Antes, já agora, fazia um parênteses, realmente nas atividades subaquáticas não existe.
Aliás, existe Claro. até uma entreajuda e até temos prémios de ética, inclusivamente, em algumas competições, e já tivemos atletas com problemas em máquinas e em dentes e outros de outros países a agarrar na máquina e leva a minha. Logo, existe este espírito. Em relação aos outros desportos em que isso acontece, eu por acaso sinto tristeza quando vejo. Infelizmente há, nomeadamente no futebol, não é? Que é dos desportos que nós vemos mais e que é mais mediático. Aqui como professor de educação física também, e nas escolas e nos clubes que eu já tive ligados, e clubes que tinham futebol, devo dizer que aqui na Madeira fiquei surpreso pela positiva, nas camadas jovens, de como os treinadores ensinavam e até castigavam alguns atletas quando se portavam mal, desde seja verbalmente até à parte física. O que é bom porque para as pessoas respeitarem realmente o outro e fazerem o seu desporto sem ter que magoar o outro, seja de qualquer forma. Mas isso entristece-me ver coisas às vezes dessas no desporto. E nós devíamos era ajudar, e se o outro é melhor do que eu só tenho é que ser capaz de ser melhor e fazer coisas para ser melhor sem mandar abaixo o outro. Acho que assim é que devia de ser. Muito bem. Já agora, uma questão interessante em remate da nossa conversa. Nós estamos a falar neste momento, e este vídeo que estamos a produzir é um vídeo que vai estar muito associado também aos brasileiros, aos angolanos, aos cabo-verdianos, santomenses, que vão ver este vídeo. Na sua qualidade também como técnico internacional e participante nestas competições todas, como é que mede o desenvolvimento desta atividade e as oportunidades que se vivem nesses países de língua oficial portuguesa? Desde o Brasil, que obviamente que é uma federação de 200 e muitos milhões de habitantes, até cada um dos países que tem as suas particularidades de costa africana, etc. Qual é a sua experiência no contacto com estas comunidades e o desenvolvimento da sua prática nestes países? Já agora. O Brasil vi uma vez a competir, efetivamente, em 2005. Tens muitos bons fotógrafos, mas não têm vindo competir nos últimos anos. Esta prática, nomeadamente, digamos, antigamente era uma prática cara, devido aos equipamentos que são necessários para a fotografia, para o vídeo, e quando se põe debaixo d'água ainda mais caro fica. Logo, este é um handicap muitas vezes desta prática, apesar de hoje em dia, nomeadamente no vídeo, e desde há um ano, 2, 3 anos para cá, e estamos a mudar os regulamentos nesse sentido, de muito mais gente participar com GoPros, com os próprios telemóveis que toda a gente tem, já é possível ir para debaixo d'água e fazer imagens muito boas. Logo, eu espero que, nomeadamente, os nossos países irmãos africanos, que têm costas, e nomeadamente Cabo Verde, São Tomé, sítios que eu já tive a oportunidade, felizmente, de mergulhar, é extraordinário. Cabo Verde e São Tomé, então, são sítios, digamos, extraordinários para mergulho, ainda muito virgens, ainda com uma natureza espetacular. E era muito bom ter pessoas de Cabo Verde e de São Tomé e de outros países a participar nestas competições, a captar a sua beleza subaquática que têm nos seus países. Era maravilhoso tê-los a participar. Muito bem. Pedro, a nossa Imperial, lá na esplanada do Teleférico, está a acabar. Tenho alguma saudade de estar por aí mais vezes do que costume. Quando vier, está combinado. É fantástico. Olha, eu queria-lhe pedir umas palavras de fecho. Obviamente que, enquanto embaixador da ética desportiva do Ética Summit, não espero outras palavras que não seja a mobilização das pessoas para participar neste evento. É tão simples de um clique, na medida em que é 100% português, é 100% online, as pessoas não se têm que deslocar e é 100% gratuito. Mas gostaria de fechar esta nossa conversa com algumas palavras suas. Tem 30 segundos ou 1 minuto para dizer alguma coisa que entenda que é relevante, para depois nos despedirmos e deixarmos esta chamada. O que eu gostava de dizer é que acho que desde os mais jovens aos mais velhos é importante o desporto, seja qual for o desporto que pratiquem,
pratiquem com ética, com respeito pelo outro, desenvolvendo as suas próprias capacidades e puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, aprendam a mergulhar. Existe outro planeta muito giro, que é o planeta da água e o planeta subaquático, que é maravilhoso e acessível a toda a gente. E vejam as fotografias e vídeos de toda a gente que anda nestas competições, que realmente, desde Portugal no seu todo, as ilhas e Portugal continental, Madeira e Açores e ao estrangeiro, é uma beleza realmente fora de série dentro deste planeta maravilhoso. Muito bem. Pedro, foi um imenso prazer falar consigo. Fiquei a gostar daquilo que é mais daquilo que é a maior parte do planeta Terra, que é a água e os segredos e a beleza que tem. Agradeço imenso a sua contribuição e ter colocado o seu nome em frente daquilo que é a dinamização do Educação em 2023. Obrigado, boa tarde. Agradeço, muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado.